Oi pessoal, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre gráficos e tabelas na nossa aula de matemática. Então vamos ver aqui um exemplo de um gráfico. O gráfico, ele é uma tentativa de expressar visualmente, por meio de desenhos, uma organização de determinadas informações. Então aqui, por exemplo, quando a gente vê esse gráfico, esse desenho em colunas, você consegue ver essas informações que estão deitadas aqui e as informações que estão aqui em pé do ladinho do gráfico. Então aqui, vendo essas informações aqui, você já consegue imaginar que esse gráfico está relacionando a informações de frutas, sobre frutas, certo? E aqui ele expressa uma determinada quantidade. Então a gente pode afirmar que esse gráfico ele está relacionando quantas pessoas gostam de determinada fruta que está aqui descrita embaixo. Então, manga, se a gente for olhar aqui a manga, a informação relacionada à manga é esse espaço aqui. E ele está exatamente apontando para o 4. Nesse caso, a leitura do gráfico está indicando para a gente que as pessoas que possivelmente responderam esse gráfico dizendo que gostam de manga são 4 pessoas. Pera, se a gente olhar para pera aqui, ó, nesse lugar, nós olhamos o gráfico e percebemos que o gráfico vai até o número 6. Então, esse espaço aqui representando a pera está indicando quantidade 6 para gente. Aqui na uva, as pessoas que responderam a essa pergunta, essa pesquisa aqui, que está expressando os resultados no gráfico, elas estão indicando que houve uma quantidade de 10. 10 pessoas possivelmente disseram que gostam de uva nessa pesquisa. Laranja, nós temos aqui outra informação, então, no gráfico laranja, e ela está indicando um intervalo entre o 10 e o 8. Se ela está indicando esse intervalo aqui, possivelmente, que número que nós temos aqui entre o 10 e o 8? Não é o 9? Então, possivelmente, esse gráfico, embora ele não esteja exatamente indicando um número que está aqui representado, ainda assim nós conseguimos ler ele e identificar que ele está indicando 9. Agora a banana, olha só, olha o tamanhozinho dessa coluna que está aqui na banana. Se nós formos relacionar essa altura da banana até aonde o gráfico está, pode ser que ela esteja indicando o número 3. Viram só como é possível fazer a leitura desse desenho aqui que se chama gráfico? O gráfico sempre vai relacionar uma informação que vai estar aqui deitadinha na linha e uma outra informação que vai estar aqui de pé na coluna. Um outro jeito da gente relacionar informações é por meio da tabela. Vamos ver um exemplo? Olha só, aqui a gente tem uma tabela que está trazendo para a gente informações relacionadas a brinquedos. Olha só, brinquedos e quantidades de votos. Houve então uma pergunta para se desenvolver uma pesquisa sobre qual o brinquedo favorito. As crianças que responderam a essa pergunta tiveram como opção bola, boneca, quebra-cabeça e ursinho de pelúcia. Então, olha só, 9 crianças responderam bola, 8 crianças responderam boneca, 3 crianças responderam quebra-cabeça, 5 crianças responderam ursinho de pelúcia. Tá vendo só que da mesma forma que a gente viu lá no gráfico, aqui na tabela a gente também tem as representações de informações que dá pra gente fazer leitura dessas informações? Só que diferente do gráfico, aqui nós não temos um desenho. As informações elas também estão relacionadas por colunas e a gente tem uma leitura também viabilizada pelas linhas. Tá vendo? Ó, linha é o que está deitadinho, coluna é o que está de pé. Então aqui a gente tem a coluna dos brinquedos e dos votos.
E a gente pode fazer essa leitura através das linhas. Então, bola teve 9 votos, boneca 8 votos, quebra-cabeça 3 votos, ursinho de pelúcia 5 votos. Isso que nós acabamos de fazer foi ler a tabela por meio das linhas. A gente leu as informações que estão uma ao lado da outra, em linha. Se a gente lê a tabela apenas considerando as informações de brinquedos, nós estaremos lendo por coluna. Se nós lermos a tabela considerando as informações de votos, nós também estaremos lendo uma outra coluna. Agora vejam como é possível a gente pegar essas informações que estão aqui na tabela e transformar elas em gráfico, daquele jeito representado por desenho que nós vimos anteriormente. Olha só, aqui a gente tem a mesma tabela pequenininha para a gente conseguir enxergar as informações. Então vejam, aqui é possível a gente ver qual foi o brinquedo mais votado? É possível, não é? Se a gente olhar aqui o número 9, ele é o maior número que nós temos aqui na coluna dos votos. Então, consequentemente, a bola foi o brinquedo mais votado, concordam? E o menos votado? O 3 não é o menor número que nós temos aqui? Então, o quebra-cabeça foi o brinquedo menos votado, certo? Agora vejam isso por meio do gráfico. Olha só, a gente tem aqui, ó, de azulzinho a bola, que está indicando o número 9. Não é exatamente o que nós temos aqui na tabela? Bola com 9 votos. Depois nós temos a boneca com 8 votos. Olha só, logo abaixo da bola, boneca com 8 votos. A mesma informação está aqui também na tabela. Depois de cinza, nós temos o quebra-cabeça com 3 votos, tá vendo? Aqui a gente tem também o quebra-cabeça com 3 votos. E depois nós temos o ursinho de pelúcia com 5 votos. Olha só, o ursinho de pelúcia com 5 votos. Agora vejam, qual é o jeito mais fácil de você bater o olho e já identificar qual é o brinquedo que foi mais votado e o menos votado? Não é por meio do desenho? Ele já não é uma informação muito mais rápida e mais fácil de você identificar? Quando você bate o olho e você vê essa coluna aqui menor que todas as outras, você já automaticamente relaciona que o quebra-cabeça que está sendo representado pela cor cinza é o que teve menos votos, porque ele é o menor. E automaticamente você também relaciona que o que está maior dentre todas as outras opções é a bola. Percebem como que a tabela e o gráfico ele pode favorecer organizações de informações que a gente coleta? Então é para isso que a gente tem a nosso serviço as tabelas e os gráficos, para poder organizar vários tipos de informações. E nós também temos diferentes tipos de gráficos para poder relacionar e organizar essas informações. Esse daqui é apenas um tipo de gráfico. Ao longo das nossas aulas a gente vai conhecendo os outros, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem comentar nos fóruns, comentem no chat com a gente e a gente vai conversando. Então agora o próximo passo é vocês responderem as perguntas que estão aqui para a gente conseguir construir um gráfico a partir dessas informações. Então vamos lá!